Senhores, na sequência, nós teremos agora a participação da Carla Nunes. Bom, eu quis trazer aqui para vocês uma conversa sobre a gente investir em uma usina e o retorno que a gente ter neste investimento ser em energia. Afinal de contas, tá? Vocês estão ouvindo? Então tá bom. Afinal de contas, é isso que a gente quer, para isso que a gente paga por um sistema fotovoltaico. Então, a gente quer que essa energia ela seja cada vez mais otimizada e que a gente possa extrair o máximo que o nosso sistema pode entregar. O meu nome é Carla Nunes, eu trabalho atualmente na SolarEdge, já estou aí há algum tempo nesse mercado, né, desde 2017. Vou trazer aqui para vocês também algumas informações de que eu sou a responsável pela região Centro-Oeste. Então, todos os estados aqui, o Mato Grosso do Sul principalmente, é muito legal ter a oportunidade de ver todo o desenvolvimento desse estado no setor fotovoltaico. A gente tem também um grande time hoje, né? Um time muito maior do que a gente tinha no ano passado, mas todo local. Então, a gente tem os gerentes regionais aqui que são responsáveis pelas outras regiões, Sudeste, Nordeste, Norte do Brasil e o Sul. A gente tem também todo um time de suporte técnico local e pré-vendas. Então, a gente está aqui com o Maurício Ritter também, que é normalmente quem fala aqui tecnicamente sobre a SolarEdge. Bom, então, para começar no nosso assunto, eu trouxe para vocês algumas coisas sobre... São 4 pontos, tá? Vou tentar ser rapidinha, mas sobre a nossa diferença de topologia, o que traz para nós uma diferença de tecnologia também em relação aos inversores tradicionais, ou seja, string e microinversor. Então, a primeira delas é que, quando a gente vai tratar aí de uma string, quando a gente tem aí uma string de módulos, a gente tem, proveniente desses módulos, perda de energia. E aí, quando a gente arranja os módulos dessa maneira, a gente acaba tendo um nivelamento por baixo de tudo que está acontecendo na geração. Ou seja, se você tem um módulo aí de 400 e esse módulo ele tem a degradação natural dele, que é até 20% durante o tempo de garantia desse módulo, se você está usando um inversor com a topologia string ou microinversor, você acaba sendo aí uma vítima dessas perdas. Eu tenho aqui, desde 2012, aí, a gente tem algumas usinas que elas são nossas próprias da SolarEdge, que a gente usa para P&D, para entender como que é o comportamento dos módulos, como é que é o comportamento dos inversores em conjunto. Esse daqui é um print, se você já instalou SolarEdge, você tem aí o nosso monitoramento. Então, esse aqui é um print do nosso site de monitoramento. Eu queria que o gráfico tivesse um pouquinho mais bonito para vocês verem, mas eu acho que dá para explicar aqui de que após 2 anos de funcionamento dessa usina, essa usina é lá na Holanda, os módulos colocados são módulos de 230 watts, e após 2 anos de funcionamento dessa usina, o mismatch entre os próprios módulos da mesma string era aí na casa de quase 7%. Então, a gente tem um dado aqui de 6,8%. Quando a gente começa a ter tempo, né, passando dessa usina pronta, a gente começa a ter um derating natural dos módulos, o que traz um mismatch muito maior. Então, já no 5º ano de funcionamento dessa usina, no mesmo período de tempo avaliado em 2017, essa usina já estava com um mismatch, ou seja, né, dentro da mesma string, o módulo que te entrega mais energia para o módulo que te entrega menos, já tinha uma diferença aí de 17,3%, o que é um avanço muito grande, e que no 8º ano ele já chegou aí em mais de 35%. Lembrando que a gente está falando de uma usina na Holanda, onde o nível de radiação é muito menor. Então, provavelmente aí a perda, né, em dinheiro mesmo, da geração de energia que você está tendo, ela é muito menor do que seria no Brasil. E aí, para isso, eu quero falar com vocês da diferença do meu produto. O que a SolarEdge traz de diferente, o que é o grande aí pulo do gato, para que a gente consiga captar cada vez mais essa energia. Então,
No inversor tradicional, você tem lá dentro do seu inversor tanto o MPPT, que faz aí a conversão da corrente contínua que entra no teu inversor para a corrente que ele vai mandar para a parte de CA. Está tudo dentro do inversor. E também o conversor de energia logo em seguida, que traz o CC e que transforma no CA. O SolarEdge mudou isso e separou a parte do CC. Então, tudo que você tem de CC-CC, ele está lá dentro do otimizador. E a gente fez um inversor simplificado, que vai ser um conversor aí de CC a C. Então, é isso que tem dentro do meu inversor. E os outros são o otimizador de potência. Vão ficar lá perto de cada módulo, ou então um a cada 2 módulos, para que você consiga ter uma extração muito melhor. E justamente o nome dele, né, você otimizar essa potência que você está retirando dos módulos. Além disso, o nosso otimizador também faz o monitoramento de cada módulo e ele consegue te informar ali em tempo real o quanto que esse módulo está te entregando no seu sistema. E aí, com isso, a gente entra no segundo ponto, que é uma limitação aí que muitas vezes a gente nem sabe que existe, porque normalmente quando eu falo da SolarEdge, o pessoal pensa assim, para sistema onde tem sombreamento, né? Então, por isso eu vou conseguir usar melhor. Mas nem sempre, pessoal. Com uma tecnologia que consegue extrair o máximo aí que você tem em cada módulo, você consegue ter strings de tamanhos diferentes. Ou seja, você consegue combinar de formas diferentes quantos módulos vão ter na sua string. Para isso, sim, a gente consegue ter aí uma residência, ou um prédio, uma escola, que tenha várias águas de telhado, então a gente consegue combinar eles para que a gente consiga extrair, mesmo que seja um pouco, do que não está virado para o norte, tá? Um outro detalhe legal do SolarEdge é que vocês vão conseguir também utilizar módulos de diferentes potências na mesma string. Então, se você tem, por exemplo, naquela usina que a gente usou lá atrás de exemplo, eles tinham módulos de 230 watts. Hoje em dia está fácil ou está difícil encontrar módulo de 230 watts por aqui? Impossível, né? Então, caso você precise dar uma manutenção, a gente estava ali na outra sala falando de manutenção agora há pouco, caso você precise dar uma manutenção em uma usina daquela, você não vai mais achar módulo de 230 watts. Com o SolarEdge você consegue ter módulos de classificações diferentes de potência e, como consequência disso, conseguir otimizar também a extração dessa potência de cada módulo. Então, ele não vai se nivelar por baixo ali na string que já existe e que já está degradada aí ao longo do tempo. Também strings mais longas, então lógico, né? Se a gente consegue ter aí tamanhos diferentes de strings, a gente consegue aumentar muito em potência a quantidade dessas strings e fazer com que elas fiquem um pouco mais longas aí do que a gente poderia nas soluções tradicionais de inversores. Bom, trouxe aqui um slide de risco de segurança, né? O que pode acontecer, então, no nosso sistema em relação à segurança? A gente tem falado bastante disso, a gente sabe que tem até alguns grupos aí de discussão. Eu sei que hoje a gente está batendo muito forte no AFCI, tá? Mas, além de tudo isso, eu queria falar para vocês sobre a energia solar. Ela tem aí algumas diferenças do que a gente está acostumado a usar naturalmente, né, na indústria, que a primeira delas a gente tem uma corrente contínua muito alta, então a gente não está acostumado com esses níveis de corrente contínua, a proteção tem que ser muito mais firme, muito mais consistente, e a gente tem o sol, que é uma energia ininterrupta. A gente não consegue, caso tenha um incêndio aí na nossa casa, no nosso galpão, colocar um botão para desligar o sol. Eu vou desligar o sol aqui rapidinho para acabar meu incêndio e depois eu volto com ele. Não tem como a gente fazer isso. Então, com o otimizador estando perto de cada módulo, a gente consegue assegurar para vocês um recurso nosso, que é uma patente nossa e só a gente tem, que é o SafeDC. Então, caso a tua rede caia por algum motivo, a gente assegura que a tensão em cada módulo seja de 1 volt.
E aí, dependendo do tamanho da sua string, por maior que ela seja, está dentro da NBR 5410, padrão de segurança, que você consiga dar manutenção lá nesse módulo, tá? E aí a string caia, desculpa, a rede caia por qualquer motivo, seja ele uma falta de energia, então, seja ele, você seccionou um botão no teu inversor para que essa rede seja desligada. Então, por qualquer motivo que você não tenha mais rede, o meu inversor entra nesse sistema SafeDC. Além disso, a gente também tem uma rapidez muito grande na hora de desligar esse inversor. A gente tem monitoramento de temperatura ali dentro dos conectores, tá? Entre os otimizadores, e a detecção e prevenção do arco elétrico, tá? Então, hoje no Brasil... Deixa eu voltar então. Eu tinha tentado colocar um slide a mais aqui para falar para vocês, só que hoje no Brasil a gente não tem uma homologação de segurança que fale dos riscos do arco elétrico. A gente tem ela em desenvolvimento. O que eu quero que cada um de vocês pense aqui hoje sobre segurança é: e se essa resolução sair esse ano, o inversor que vocês estão usando e que estão colocando lá no telhado do teu cliente, ele está preparado para atender as novas normas? Monitoramento, trouxe aqui para vocês também, como quarto e último ponto dessa nossa conversa, que como a gente tem lá o otimizador pertinho de cada módulo, ele consegue fazer o monitoramento e a gestão dos dados que esse módulo te oferece. Isso a gente consegue ver em tempo real, e isso a gente também consegue definir níveis de falha. Então, a gente tem lá dentro do nosso monitoramento falhas de 0 a 10, onde o 0, né, é sem falha, e a partir do 1, você consegue ter ali um nível de falha que leva em consideração a quantidade de tempo e quantidade de módulos e também a gravidade do que está acontecendo lá no teu sistema. E ele consegue te avisar em tempo real, se você tiver monitoramento no celular, direto ele já consegue te avisar para que você vá lá e avise teu cliente antes dele mesmo saber que tem a falha, ou para que você tome aí uma atitude em relação a monitoramento mesmo, a prevenção e a mitigação de falha no sistema do teu cliente. Eu tenho aqui um print de uma tela de um cliente nosso, quando ele estava colocando essa usina em funcionamento. Então, ele estava lá ligando string por string. Até se você... Não sei quem aqui já instalou no SolarEdge, mas até para quem ainda não instalou, é um sistema muito fácil, né? Muito intuitivo mesmo para a gente conseguir olhar. A gente vê todos os módulos ali que ele tem, e a gente vai conseguindo ver que vai ficando claro, né? Ou seja, ligado aqueles módulos que eles estão em plena geração de energia, e os que não estão... Não consegui até agora usar o laser. Mas os que não estão em geração plena de energia, eles vão ficando em outras cores de azul, mais próximo do desligado. Então, como vocês podem ver ali, a gente tem uma fileira inteira que ainda não tinha sido instalada, né? Então, uma string inteira que ainda não estava no monitoramento, mas que ele já reconhecia, já estava mapeado. Então, ela está ali muito próximo do desligado. Então, a partir das cores que aparecem no nosso monitoramento, a gente já consegue detectar onde do telhado que está aquele módulo que está em falha, ou então que pelo menos está gerando menos para a gente já conseguir localizar onde está esse módulo fisicamente. E aqui estão mais ou menos, né, o impacto que eu falei para vocês. A gente tem lá do amarelinho até o vermelho, indicando para vocês em tempo real o que está acontecendo nos seus módulos, para você conseguir entregar um serviço de pós-venda muito melhor para o teu cliente. Ele fica também com esse histórico, tá? Então, no teu monitoramento, você vai conseguir ver qual foi o tipo de alerta, qual o impacto que ele estava naquela data, a data,
a data que você fechou e em qual string ele está. Não sei se dá para ler direito, mas aqui tem o mapeamento, o número da string e o número do módulo dentro dessa string. Então, você consegue ter aí um tempo muito mais economizado na hora de ir prestar manutenção para o teu cliente. As nossas garantias, que são para o otimizador de 25 anos. Então, para esse otimizador que faz tudo isso, a gente dá uma garantia total de tempo de vida útil da usina, que é 25 anos. E para os inversores, hoje de 12 anos, podendo estender. Tempo esgotado, mas eu trouxe aqui o que normalmente o pessoal fala para mim, é que eu não vou pôr SolarEdge porque é muito caro. Eu trouxe aqui para vocês um cálculo que a gente fez. Não vai dar para a gente falar nele em minúcia agora, justamente por causa do tempo que a gente tem, mas depois eu estou aqui disponível para a gente conversar. Quando a gente chega no quarto ano para o quinto de usina, a gente já tem uma virada de chave, a gente já tem um payback aqui. Então, apesar de comprar o SolarEdge, na hora da compra, ele tem uma diferença ali de 9% em relação a um inversor tradicional, que a gente usou aqui para comparação, foi um string, tá? Já no quarto para o quinto ano, a gente tem esse payback garantido e a economia total no final da vida útil deles é de 18 milhões de reais. Eu não sei vocês, mas para todos os clientes que a gente mostra uma economia final de 18 milhões de reais, é muito atrativo. Eles ficam muito, pelo menos, curiosos, e aí sim a gente consegue fazer um cálculo de LCOE e mostrar para o cliente quando que vai ser esse payback e quando que ele vai ter essa virada de chave que a gente teve aqui no quinto ano. Essa aqui é a SolarEdge em números, espero que vocês já conheçam. Então, a gente tem hoje aí um número cada vez mais expressivo no Brasil. E é isso, pessoal. Muito obrigada.